carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, vamos ver alguns versos, vamos ler alguns versos. Para esta exposição do texto das Sagradas Escrituras. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 1 ao 7 e depois leremos o verso 16 e 17. O tema para esta noite, um evangelho que não envergonha. Um evangelho que não envergonha. Baseado na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, diz assim, verso de 1 a 7, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o verso 16 e o verso 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Vamos ler juntos esses dois versos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Curve sua cabeça nesse momento. Vamos fazer uma oração. Interceda para que o Senhor use este servo para a sua glória, para que a sua palavra seja proclamada nesta noite e venha edificar toda a nossa vida. Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra. E precisamos e carecemos, Senhor, de ouvir o que tu determinasse, Senhor, no teu trono antes da fundação do mundo, para que nessa noite possa vir ao encontro de nosso coração como um alimento sólido, para que possamos, Senhor, nos nutrir de ti e assim nutridos do teu Evangelho, produzamos frutos que permaneçam para a vida eterna. Nos ajuda nessa noite, pois se aproximamos da tua palavra com temor e tremor, Senhor. Com humildade e cheios, Senhor, do desejo de ouvir a tua voz. Já ouvimos durante, Senhor, o louvor cantado. Precisamos também agora ouvir através do louvor proclamado. Nos ajuda a isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Romanos era também chamada, na era patrística, de
o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Devido a grandes seções de temas e aos variados temas que essa carta traz para os cristãos, ela na verdade é pode ser considerado um grande compêndio das doutrinas cristãs, de modo que se de alguma maneira perdêssemos a Bíblia e a carta de Romanos fosse preservada, seria possível, através do seu estudo, reconhecer as doutrinas, os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo e proclamado pelos apóstolos. Essa carta, irmãos, ela tem histórias de grande transformação na vida de grandes homens de Deus. John Stott, em seu livro Comentário aos Romanos, ele cita 5 grandes personalidades da história da igreja que, através da leitura de Romanos, tiveram as suas vidas transformadas. Gostaria de trazer à tona nessa noite apenas 3 desses grandes personagens da história da igreja. Primeiro personagem que teve a sua vida impactada, que teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, agindo através da leitura desta carta, foi o grande Agostinho Aurélio, que ficou conhecido como Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Ele que viveu a sua juventude entre o grande conflito sobre a sua vida devassa e seu chamado para ser santo. Viveu aquele conflito em ver e acompanhar as orações da sua mãe por sua vida, e no entanto o chamado às tentações da vida pregressa. E tendo ele se retirado no mosteiro, e tendo se retirado para o jardim onde ele estava hospedado, deixando-se cair sentado em um banco à sombra de uma figueira, com o livro de Romanos caído de sua mão entre os rosais, ele vivendo aquele conflito, deixou-se ali à sombra daquela figueira se derramar em lágrimas, pois vivia o conflito do chamado pervertido da vida mundana, da vida pregressa, e o seu chamado para ser um proclamador da palavra de Deus. Ali de repente ele ouve, em uma casa próxima, era a hora da sexta, da primeira refeição da noite, e ele ouve a mãe chamando a criança para a ceia, e ali era ler um texto de Romanos, e ele corre, apanha o livro do apóstolo, e ao folhear o livro, o primeiro lugar onde ele abre, capítulo 13 de Romanos, quando o apóstolo, inspirado no Espírito Santo, nos instiga, nos exorta, nos conclama, nos comissiona a deixarmos as concupiscências da carne para vivermos uma vida santificada a Deus. A partir daquele momento, houve uma profunda mudança na vida de Agostinho, e ele deixou definitivamente a vida pregressa para se dedicar na obra do Senhor e ser o grande apologista, o grande teólogo da era patrística, Santo Agostinho de Hipona. Outro grande homem, alguns séculos mais tarde, outro homem também foi influenciado pela leitura desta carta. No século XV, um monge agostiniano que havia procurado no catolicismo medieval todas as formas para poder preencher o vazio gritante, suas amarguras, suas frustrações, sua tendência à tristeza e o seu pânico e medo da morte. Esse monge agostiniano que se refugiou no mosteiro por medo da morte, por medo de Deus, por interpretar Deus como um juiz tirano e irado, chamava-se Martinho Lutero. Mas em meio das suas buscas, das suas angústias e buscas, traduzindo esta carta, estudando essa carta, se depara com esse texto do capítulo 1, e assim como uma luz que brilha nas trevas, uma luz que se acende e espanta e destrói todas as trevas, e assim como uma sala fechada e alguém abre a janela e ela é cheia por um ar renovado, assim foi a vida de Martinho Lutero, quando lendo esta epístola descobriu
que a vida do justo é pela fé, que o evangelho se revela de fé em fé, e que o justo vive pela fé. Houve uma transformação na vida de Martinho Lutero e tivemos a reforma protestante. Alguns séculos mais tarde, uns 2 séculos mais tarde, mais outro grande homem na história da igreja cristã teve sua vida transformada pela leitura desta carta. John Wesley, assim como seu irmão Charles Wesley, havia fundado o clube chamado Clube Santo, de homens e jovens que se reuniam para orar e para ler a palavra, estudar a palavra de Deus e ter uma vida piedosa. Esse homem que havia viajado para os Estados Unidos a fim de fazer missões entre os índios, entre os colonos, e voltou frustrado, pois a sua viagem missionária foi frustrante. Não experimentou aqueles resultados que ele gostaria, que ele havia almejado. E então ele, com muita reticência, a contragosto, foi uma reunião de oração na rua Aldersgate, em Londres. E ali, o pregador da noite lia o comentário de Romano escrito por Lutero. E ao ler o comentário sobre esta carta, ele sentiu a chama viva do Senhor arder em seu coração. E foi transformado pelo poder de Deus no grande missionário, no grande pregador da palavra que foi John Wesley. Essa carta, meus irmãos, Paulo escreve, provavelmente quando estava ainda em Corinto, e escrevia essa carta por algumas razões. Ele havia feito coletas de recursos financeiros, havia coletado esses recursos e pretendia levar para Jerusalém para socorrer os irmãos das igrejas de Jerusalém que estavam passando uma certa necessidade. Ele havia coletado uma grande quantidade de víveres, de recursos, mas também havia o plano de Paulo de querer evangelizar na Espanha, lugares aonde o evangelho ainda não havia chegado. Havia esse desejo de Paulo ir para a Espanha, e entre Jerusalém e a Espanha estava Roma. Ele de certa forma não sabia como seria recepcionado em Jerusalém por conta do seu grande ministério entre os gentios. E escreve, antes dessa viagem para Jerusalém, escreve essa carta para a igreja de Roma, uma igreja que ele não havia fundado e onde havia muitos irmãos mais experimentados no evangelho do que Paulo. No quesito, mais experiente, que ser mais velho na experiência da conversão do que Paulo. Então Paulo escreve essa carta, tem esse seu itinerário, passar por Jerusalém, rumo à Espanha, para anunciar o evangelho, e no caminho ele espera receber um conforto, ser recebido pelos irmãos de Roma, e receber ali um conforto e um amparo e uma ajuda para continuar a jornada. Mas eu gostaria de me ater apenas na riqueza desses versos iniciais da carta, apenas em alguns aspectos. Em primeiro lugar, o aspecto dessa leitura que fizemos hoje. Paulo está falando de uma boa nova. Paulo nessa carta está falando de uma boa nova, ou boas novas. A sua argumentação, todo o seu itinerário literário na carta é falando dessas boas novas. Essas boas novas que estão inerentes em toda a carta, ela tem 3 aspectos básicos. O primeiro aspecto dessa boa nova é que ela é uma boa nova que vocaciona. O primeiro aspecto dessa boa nova é que ela é uma boa nova que vocaciona. Ver, irmãos, verifique no verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
Paulo aqui se apresenta em grego como doulos, ele usa o termo doulos para o servo. Esse termo doulo, que tanto em inglês como no português tem a tradução literal, é escravo. Paulo se apresenta aqui, temos o texto mais pudorado, né, de servo, mas ipsis literis é escravo. O texto traz, Paulo se apresenta como escravo de Jesus Cristo. Então, no entanto, irmãos, no nosso mundo ocidental nós temos uma ideia do que é escravidão. E a nossa ideia de escravidão consiste da experiência brasileira da escravidão dos índios e dos negros. Aquela mancha terrível na história do Brasil, na história das nações latino-americanas e principalmente na história do Brasil, porque foi o último país a libertar os escravos. Nós temos esta ideia de escravidão. Quando pesquisamos um pouco, também temos uma ideia da escravidão em Roma, da escravidão na Grécia, mas o escravo que Paulo se apresenta aqui não é a ideia romana, a ideia latina, a ideia brasileira, a ideia ocidental de escravo. Paulo está trazendo a ideia veterotestamentária para escravo, assim como Abraão, como Josué, como Moisés e como Davi se apresentavam como servos, escravos de Deus. Essa ideia veterotestamentária que nos traz a ideia de alguém que foi transformado por esta palavra e em sua transformação foi vocacionado para um propósito estabelecido por Deus. Não é um escravo que era um cidadão sem direito algum, mas a ideia que Paulo nos traz é que é um servo chamado, vocacionado, separado, comissionado para um fim específico dentro do propósito de Deus. Paulo é este servo, esse escravo de Jesus Cristo. Esta boa nova que é o Evangelho, é uma boa nova que convoca, que comissiona, é uma boa nova que vocaciona. Paulo era um príncipe judeu, hebreu dos hebreus, ele vai relatar sobre si mesmo, hebreu dos hebreus, fariseu, zeloso da lei, perseguidor da igreja. No entanto, sua vida não havia nenhuma vocação. Até o que acontece, o que Atos dos Apóstolos acontece ali na conversão, na vocação, a conversão ou vocação de Paulo, quando Paulo é derrubado de sua montaria e o Senhor Jesus o aparece, o comissiona, o transforma e o vocaciona para a vida inteira. Essa boa nova é uma boa nova que vocaciona. Agostinho vivia perdido nas suas ilusões e frustrações. A partir da transformação da boa nova, é vocacionado pregador. Lutero vivia perdido nas suas angústias e os seus medos. Medo porque sabia-se pecador, sabia-se miserável pecador. Temia a morte e o que aconteceria após a sua morte, até que a boa nova o transforma e o vocaciona como grande herói da fé. Do mesmo jeito, John Wesley, que vivia frustrado com a sua ideia de missões frustrantes, teve sua vida transformada pela boa nova e vocacionado a ser um dos maiores missionários da história da igreja. Essa boa nova vocaciona. Segundo aspecto dessa boa nova, segundo aspecto desse texto que traz sobre esta boa nova, é que esta boa nova é uma boa nova que não envergonha. Quero que você dê um salto para o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Que evangelho é esse que não envergonha? Que evangelho? Primeiro nós precisamos, para entender o que Paulo quer dizer aqui, você precisa ter na sua cabeça definido o que é evangelho. O que era evangelho? Nós, no nosso ambiente de igreja protestante, quando falamos de evangelho, nós o definimos logo como a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, a mensagem que está relatada na Bíblia. No entanto, evangelho era uma palavra que significava notícias, boas novas. E muitas pessoas tinham o evangelho. O imperador romano, Júlio César, quando conquistava alguma cidade, alguma nação, enviava os seus arautos, os seus emissários, a correr à frente e tocar as trombetas pelas ruas de Roma, anunciando o evangelho de Júlio César. Que ele havia conquistado mais uma nação, que ele havia destruído mais uma aldeia, que ele havia feito um genocídio em mais uma tribo da Europa, da Gália, aonde ele conquistou. Os filósofos também tinham a sua boa nova. A busca pelo conhecimento, a descoberta de um novo modo de pensar, era uma boa notícia, era um evangelho. Nós temos muitos evangelhos hoje em dia. Temos evangelho da prosperidade, um evangelho que fica por aqui, onde as conquistas de Cristo na cruz do Calvário são traduzidas por conquistas financeiras, materiais, e ficam por aqui. O céu é aqui, a promessa de Deus é aqui, é você ficar rico, é ter um carro novo todo ano, é você ter as suas conquistas por aqui. Temos o evangelho que aparece na televisão, evangelho que nos leva a frustrações, a angústias, a decepções, evangelhos que manipulam e as pessoas verem na televisão e chegam a doar fortunas para os ministérios que se aparecem na televisão, anunciando o seu evangelho. É o evangelho dele, que isso fique bem claro na sua cabeça. É o evangelho daquele camarada que aparece na televisão e se apresenta, ora uns como apóstolo, ora outros como bispo, ora outros como anticristo, ora outras coisas que eu nem sei porque eu não assisto televisão, muito pouco. Mas Paulo aqui está falando de um evangelho que não envergonha. Paulo sabia o que ia encontrar em Roma. Roma não era uma cidade provinciana, onde qualquer novidade faria festa. Roma não era uma cidadezinha perdida no interior, onde qualquer grito na praça central da cidade faria a população se reunir em vivas. Roma era a grande metrópole capital do império. Paulo iria encontrar personagens importantes da sociedade romana, grandes generais, aristocratas, a família imperial, grandes filósofos circulando pelas ruas, escolas de formações superiores, infindáveis. Paulo ia encontrar um mundo, a capital do mundo civilizado de então. E a mensagem, no entanto, aquela mensagem do homem de Nazaré, do Galileu, crucificado numa longínqua província do império, fora da cidade, morto. Parecia ser uma mensagem simples, parecia ser uma mensagem qualquer, porém, sobre essa mensagem, Paulo diz: o evangelho, eu não me envergonho. No entanto, irmãos, o que é o evangelho que Paulo cita neste versículo? Para entender este versículo, você tem que ir para o primeiro, porque a resposta para que evangelho é este está aqui no primeiro versículo. O evangelho que Paulo não se envergonha, o evangelho pelo qual ele foi chamado, separado, feito apóstolo, se declara escravo deste evangelho. No verso 1 diz: o evangelho de Deus.
o evangelho que não nos envergonha, do qual não me envergonho, nem você deve se envergonhar, é o evangelho de Deus. Mas que evangelho é esse? Este evangelho não é um código moral. Este evangelho não é uma proposta para você sair de situações financeiras complicadas. Este evangelho não é um evangelho de autoajuda. Este evangelho não é uma proposta religiosa. Este evangelho não é uma religião. Este evangelho é uma pessoa. Saiba disso, que evangelho é uma pessoa. Quem era essa pessoa que em si é o evangelho? Está no texto esta resposta. Este evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o evangelho. Ele é o evangelho. É dele que Paulo não se envergonha. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. Porque não nos envergonhamos, porque ele é Deus, e sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, encarnou-se, habitou entre nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Foi morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte não pôde contê-lo. E por que a morte não pôde contê-lo, uma vez que a morte é a maldição de Deus para a humanidade? A morte é a consequência de sermos seres humanos. A morte é a consequência porque pecamos. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E que só morre quem peca, porque diz Romanos 3, capítulo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A morte é uma condição para quem é gente. Você é gente, como a mensagem do boletim hoje, você vai morrer, se Cristo não voltar antes. Até então, você vai morrer. É uma condição de quem é gente. Você é ser humano, você vai morrer. Por quê? Por que você morre? Porque você é pecador. A morte traga os pecadores. Logo, o evangelho em pessoa, que é Cristo, não pôde ser retido na morte, porque ele não era pecador. A morte não pôde detê-lo. Por isso que Isaías, no capítulo 25, versículo 8, já profetizava acerca disso, quando ele diria que Deus tragará a morte. Paulo, então, no capítulo 15, versículo 54 de 1 Coríntios, vai dizer: a morte foi tragada pela vitória. Você continua 55, 56, que ele vai dizer: ó morte, aonde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Cristo não tinha pecado, a morte não pôde contê-lo. Em terceiro lugar, irmãos, o aspecto dessa mensagem, desse evangelho que não envergonha, porque esse evangelho é Jesus, é que esta boa nova é uma boa nova que transforma. Essa boa nova é uma boa nova que transforma. O evangelho é Cristo, que na cruz do Calvário derramou seu sangue para nos purificar dos pecados. Mas não é só isso o evangelho. Não é só isso. É que esse sangue foi derramado sobre mim e sobre você. Este sangue é transformador. Assim como a morte não pôde reter a Cristo porque não havia pecado, o sangue de Cristo anula o aguilhão da morte sobre nós.
Porque o sangue de Cristo nos purifica os pecados, cobre os nossos pecados, nos purifica. Então a mensagem deste evangelho, que é Cristo Jesus, é que Cristo veio para apresentar a Deus um povo comprado com o seu sangue. Assim como a morte não reteve a Cristo, a morte não reterá quem crê em Cristo. Então você precisa crer em Cristo. E no processo que Paulo está falando aqui de ressurreição. A maior mensagem do Evangelho não é o Natal. A maior mensagem do Evangelho é a ressurreição. Porque a ressurreição é a vitória sobre a morte. E esse Evangelho que não envergonha, está nos dizendo que nós, em Cristo, ainda que mergulhemos na morte, subiremos do outro lado. Submergiremos do outro lado. De fato, experimentaremos a morte se Cristo não voltar nessa geração. Mas nosso mergulho na morte, pelo sangue de Cristo, nós submergiremos. Iremos submergir com vida por causa de Cristo e o seu sangue derramado, purificando os nossos pecados. Esse é o evangelho que não envergonha, que diz que nós ressuscitaremos para estar para sempre com o nosso Senhor em glória. O evangelho não é que nós ficaremos curados de doença, embora que ele também proponha. O evangelho não é que nós conquistaremos riquezas nesse mundo, embora que Cristo não proíba de trabalhar honestamente e com muito trabalho e ardor conquistar. Mas a mensagem do evangelho é que a morte não terá domínio sobre nós, nem a morte, nem o inimigo, porque o sangue de Cristo nos purifica e ele garante que nós viveremos, reinaremos e estaremos para sempre em glória com ele. Não importa se você é pobre, não importa se você é rico, não importa se você é bonito, se você é feio, se você é assim, se você é assado. O que importa é que você creia neste evangelho. E sabe como você deve crer? Você vai para o capítulo 10, versículo 10 de Romanos, diz: se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. A mensagem do evangelho que não envergonha é a mensagem da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos em glória. Não temam a morte, não temam a vida, não temam as coisas do presente nem do porvir, não temam os frios nem o calor, não temam as perseguições, não tema a espada, não temam a fome, não temam os perigos, não temam os açoites, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o evangelho que não envergonha. Não é o sabonete medicinal de papa de anjo. Não é o apito de chamar os serafins. Não é a chave de abrir a antessala do céu. Não é a corrente de amarrar capeta. Não é o chicote de espantar assombração. Não. O evangelho que não envergonha é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos garantindo a entrada nas mansões celestiais. O evangelho que não envergonha. Cristo está nos dizendo que através dele, por meio dele, por ele, nós somos transformados de meras criaturas de Deus, de meras criaturas, filhos de Adão, agora, através de Cristo, em seres humanos, filhos de Deus. O evangelho que não nos envergonha
nos ensina: éramos filhos de Adão, criaturas, mas em Cristo somos seres humanos, filhos de Deus. Você verifica isso em João capítulo 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, e em 1 João, ele vai dizer: vede quão grande amor ele nos amou, pois nos fez seus filhos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Este evangelho que não envergonha, ele nos vocaciona. Vivemos uma época de as pessoas querem ser tanta coisa. Possamos nos apresentar como Paulo, servos de Deus. É um evangelho que nos vocaciona. É um evangelho que não envergonha. É um evangelho transformador. Por isso, nesse momento, eu quero convocar você a fazermos uma oração. Vou pedir que você fique de pé. Eu quero que nessa oração você ore pelo irmão Severino. Irmão Severino, que semana passada já foi submetido a um cateterismo e amanhã, segunda-feira, estará fazendo uma cirurgia de coração, uma angiologia, né? Não é isso? Angioplastia. E nós estaremos orando e dizendo para o irmão Severino, o evangelho que não é vergonha, diz: não tenha medo. Eu estarei contigo, diz o Senhor. Não é? Tu és meu, diz a palavra do Senhor. Estarei contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mal nenhum temerei, porque sei que tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23. Portanto, convido você nesse momento, peço que você concorde em oração. Vamos orar que o Senhor esteja operando através dos médicos na vida do irmão Severino. E você também ore por sua vida, para que nunca mais você sinta nenhuma vergonha do evangelho. Nunca mais na sua vida. Nunca mais, independente das palhaçadas que se apresentam por aí dizendo que é evangelho. Que você nunca na sua vida sinta vergonha do evangelho. Porque o evangelho é Cristo Jesus morrendo na cruz para nos justificar dos nossos pecados. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui nesta noite, dos louvores extraordinariamente abençoados por Ti, da comunhão dos irmãos aqui reunidos, da Tua palavra ministrada com o Teu auxílio, Senhor, por este humilde servo. Quero Te agradecer por Tua presença neste lugar e a Tua presença em nossas vidas. E Pai, assim como cantamos Abba, Pai, suplicamos nesse momento, também clamamos nesse momento, Abba, Pai, pela vida do Teu Filho, nosso irmão Severino. Que Tu que és o médico dos médicos esteja, Senhor, atuando nessa cirurgia, para que tudo vá bem e o irmão possa estar o mais breve possível dentro da Tua vontade, Senhor, testemunhando quão maravilhosamente e misericordiosamente foste com ele, ó Pai, para que esta igreja seja edificada, a Tua palavra proclamada neste lugar, em nome de Jesus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.